Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Acabamos de chegar do Arruda, tá? Chegamos agora do Arruda, público maravilhoso, o Arruda estava pulsando e a gente vai dar detalhes, vamos mostrar os gols, um trecho da coletiva do treinador Marcelo Cabo, inclusive ele falou, né, na coletiva da sexta-feira que o jogo era difícil e todo mundo sabe que o jogo foi muito difícil, torcedor. E aí a gente vai contextualizar. Vamos falar das mudanças, vamos falar também do time que entrou, do rendimento de alguns jogadores e eu quero também a participação de vocês. Lembrando que aqui é um vídeo opinativo, eu vou dar a minha opinião do que eu vi no jogo, tá? E também mais alguns detalhes sobre os investidores da SAF que estavam aqui no jogo, estão em Recife. Todo mundo sabe que essa semana é provável que tenha uma coletiva. A gente vai dar detalhe, torcedor, mas antes, ó, peço que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. De onde é que vocês assistiram o jogo, hein? Tinha muita gente que estava no Arruda, tinha gente que estava longe de Pernambuco, tinha gente que estava fora do país também, né? A gente no pré-jogo recebeu diversas mensagens da galera de Portugal, de todo canto aí, acompanhando o Cash Coral. Inclusive, velho, deixa eu mandar um abraço aqui, tá? Pra todo mundo que chegou pra falar com a gente, para falar comigo, para tirar foto. Inclusive tem um torcedor, né, que veio de Sergipe. O nome dele é Júnior. Júnior, forte abraço para você, tá? Obrigado pela moral, obrigado pelo carinho aí, tá? Seja bem-vindo. Toda vez que você vier a Recife e ver a gente fica ali naquela cabine, a gente fala para jogo, a gente faz ali, venha também querer, se quiser participar também, fique à vontade, viu? Seja sempre bem-vindo aqui a Recife quando você vier novamente. E lógico, né, você é recifense, mas está morando lá em Sergipe. Forte abraço, Júnior. Brigadão aí. Boa viagem, né? Quando você for voltar para Sergipe. Que Deus lhe abençoe. E a todo mundo, né, que pediu para tirar foto, que participou do pré-jogo com a gente. Um abraço também ao nosso repórter que estava comigo lá, né? O Alexandre Ricardo, o Luke, também o Lucas, que foi o câmera. Então, assim, foi maravilhoso. E assim, torcedor, tinha feito muito tempo que eu não vi o Arruda do jeito que estava hoje. Uma energia surreal. 30 mil torcedores no Arruda, o público esgotou tudo, né? E aí o que a gente sempre diz, né? Se tivesse 50 mil ingressos à disposição, venderia todos os 50 mil. E aí a gente já vai chamar a atenção da Comissão Patrimonial, do presidente Adriano Lucena, do próprio presidente Bruno Rodrigues, para que dê uma celeridade nessa questão do resto das reformas que ainda faltam no Arruda. A gente sabe, né? O problema que foi que deu, né? Um dos investidores da SAF, inclusive, ele já saiu. Ele prometeu custear a obra, não custeou, não cumpriu com a promessa. E aí o executivo teve que tirar do clube. Por conta disso, teve alguns atrasos salariais para tentar andar aquela obra ali. Mas mesmo assim, né, a obra é cara. A obra está orçada em mais de 300 mil reais. E aí a patrimonial também, né, tem que dar uma celeridade, arrumar algum tipo de patrocinador, arrumar algum tipo de recurso para fazer aquela questão ali, né, para terminar aquela reforma. Porque se hoje tivesse, repito, 50 mil ingressos disponíveis, venderia todos os 50 mil ingressos disponíveis. Tinha gente que não foi para o jogo hoje porque não tinha ingresso. A verdade é essa. Diversos torcedores, quando chegou ontem, né, que divulgaram uma parcial de 24 mil, a gente recebeu diversos directs aqui dizendo, não, eu vou ficar em casa, vou assistir pela TV Coral, porque não vai ter ingresso. E aí, o torcedor não foi pro Arruda hoje porque não tinha ingresso para vender, porque o Arruda não comporta
50 mil pessoas por conta dessa reforma aí. E aí o Santa Cruz tem que dar celeridade para urgentemente. O Santa Cruz no mata-mata não pode, em hipótese alguma, não pode de jeito nenhum ter só 30 mil pessoas no Arruda. Vai ser importantíssimo 50 mil pessoas no Arruda. Porque com essa energia, com essa atmosfera que está no Arruda, qualquer um apanha, meu filho. Qualquer um apanha dentro do Arruda, desse jeito que o Santa Cruz está jogando, do jeito que a energia das arquibancadas está passando para dentro do campo. Então, qualquer um que vier pro Arruda vai apanhar. E o Santa Cruz pode perder o jogo fora, mas no Arruda todos eles vão apanhar. E aí é o que a gente está vendo hoje, né? E aí a gente vai falar também sobre alguns detalhes do que a gente viu. Aqui, torcedor, está passando os nossos patrocinadores, né? A galera que está sempre incentivando o trabalho do Cash Coral. Postos de Slube, Teixeiras e Seixas, ZS Autos, Pizzaria e Restaurante Passira e a Jogo de Ouro. E aqui as bolachas da Vovó Vera para acompanhar a vitória do Santa. Sei que você está aí, né, assistindo o Cash Coral. Bolachinha da Vovó Vera, tem doce, tem salgado e chegou agora os biscoitos tareco da Vovó Vera. Está iniciando a semana hoje, né? Domingão aí sendo finalizado. Se amanhã, na segunda-feira, corre na Regulex. Quiser fazer algum tipo de serviço no seu carro, manutenção, Regulex, troca de óleo, revisão geral, você encontra a Regulex na Mascarenhas de Moraes. Boa viagem também. Em Afogados, aqui ó, o Santa Cruz começou a escalação, o Santa Cruz começou o jogo nessa escalação aqui, torcedor. Felipe Alves, Israel, Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues. A defesa quase perfeita, torcedor. Quase perfeita. Por que quase? Porque o Rodrigues destoa muito desse sistema defensivo. E aí alguns torcedores, né, vão aqui depois vir contestar porque eu pego muito no pé do Rodrigues. Todo mundo assistiu o jogo hoje. Vocês viram a partida terrível que o Rodrigues fez. Eu vi isso, né? Se vocês não viram, é uma questão de opinião. Mas tanto é que ele foi substituído. Tanto é que o Rodrigues foi substituído. O Vinícius Silva entrou bem, não dá nem pra gente classificar, mas o Vinícius Silva pelo menos fechou aquela avenida que estava no lado do Rodrigues. O Rodrigues não consegue auxiliar o Giovani que joga no lado dele. Ele não consegue estar na mesma rotação de Giovani. Se o lado esquerdo do Santa funcionar como o lado direito, né, que tem Israel e Thiaguinho, o Santa Cruz vai se tornar um dos times muito, mas muito forte mesmo. E aí a gente chama a atenção da direção de futebol, dos investidores da SAF, que contrate urgente um lateral esquerdo. Rodrigues não dá, não tem condições. Rodrigues eu vi 2 vezes ele quebrar, ele matar o contra-ataque do Santa. Vocês viram também isso. Cruza errado, toca a bola errado, marca mal. Meu amigo, Rodrigues... Ó, o sistema defensivo do Santa, desses atletas que eu falei aí, só não foi perfeito por conta de Rodrigues. Vamos para o setor do meio-campo, torcedor. O meio-campo, o Santa Cruz começou com Jonatas Paulista, Balotelli e William Júnior. E aí, né, o William Júnior foi muito bem marcado. Todo mundo sabe, né? O Santa Cruz o William Júnior tá tendo muito destaque. E aí ninguém vai deixar o William Júnior só. Não vai deixar ele solto. Mas mesmo assim ele fez algumas jogadas. Ele não comprometeu. Mas também não foi aquele William Júnior que a gente conhece. Mas ele jogou muita bola também hoje. Não foi o William Júnior de alguns jogos passados. Quem jogou muita bola hoje, no meu ponto de vista, foi o Balotelli, torcedor. Tanto é que o Balotelli, ele deu o passe, né, pro segundo gol do Santa do Thiaguinho. Foi ele que fez aquela jogada, ele deu aquele lançamento lá pro Thiaguinho, uma bola, que lançamento do Jonathan Balotelli, que terminou, né, no golaço do Thiaguinho. E o Giovani, né, torcedor? O Giovani, ele é um jogador de uma prateleira muito acima. O Giovani hoje ele joga uma Série B tranquilamente. Tranquilamente o Giovani joga uma Série B tranquilamente. O Israel também muito bem. O Lucas Bessa, né, a gente fala sempre no banco de reserva do Santa. Hoje o banco de reserva do Santa funcionou. Tanto é que o terceiro gol do Santa saiu de uma linda jogada do Lucas Bessa. Lucas Bessa enganou a marcação. Ele viu que o Giovani ia entrando sozinho no lado esquerdo, mas o que foi que ele fez? Ele atraiu a marcação, ele com a bola no pé, ele atraiu a marcação pro lado direito e todos vieram em cima dele, né, para tentar roubar a bola. Foi 2 ou 3 jogadores para cima do Lucas Bessa e ele inteligentemente mandou a bola pro lado esquerdo onde estava o Giovani. E aí foi na individualidade. O Giovani dribla o zagueiro e coloca a lá Denis Marques, que inclusive Denis Marques estava no jogo hoje, tá? Coloca a lá Denis Marques lá no ângulo do goleiro Matheus Cavicioli, que goleiro também, Matheus Cavicioli, é um goleiro de nível de Série B.
Jogou muito tempo no América Mineiro. E aqui a gente tá mostrando o Denis Marques, estava no Arruda, né? Denis Marques sempre aí, né? Fazendo sua parte, torcendo pro Santa Cruz. O gol do Ferroviário, torcedor, foi uma falta de desatenção. Eu não vou criticar aqui o Felipe Alves, porque aí foi falha de quem deixou, né? Assim que bate o centro, o jogador do Ferroviário, ele leva um pouco ali, faz uma jogada ali e bate de fora da área. Eu não sei se o Felipe Alves, ele dava para pegar, mas foi muito no canto, torcedor. E a falha é de quem deixou, né? O meio ali não marcou, foi falta de atenção. Inclusive o Felipe Alves, ele fez uma defesaça no no segundo tempo já. Uma jogada que não sei se foi o Ciel que chutou, no chão assim, ele fez uma defesa maravilhosa. E aí o Felipe Alves deu aquela segurança ali na defesa do Santa. Ele vem muito bem, o Felipe Alves, torcedor. E aí, né, a gente vai falar agora, mostrar agora os gols. Em seguida, vamos mostrar um trecho da coletiva do treinador Marcelo Cabo. O Santa Cruz está muito bem na competição, né? Soma 19 pontos, líder isolado na competição, mas não pode deixar cair a peteca. O Santa Cruz joga agora no próximo final de semana contra esse próprio Ferroviário, que como o Marcelo Cabo falou, é um time muito bem taticamente. O Ferroviário é um time muito bem taticamente. Ele dá muito espaço. Se o Santa Cruz hoje acerta os contra-ataques, era negócio para 5, 6. Mas ele dá muito espaço, né? Eu creio que no jogo de lá, no jogo da volta, né, que vai ser no PV, outro campo bom, um gramado bom, o Ferroviário, ele deve se soltar mais e vai ser trabalho, vai ser um jogo duríssimo. Sobre Thiago Galhardo, torcedor, eu não gostei do Thiago Galhardo na parte técnica, mas a parte tática do Thiago Galhardo é muito boa, torcedor. Por quê? Ele atrai a marcação, os zagueiros adversários colam nele o tempo todo, 2 zagueiros colados nele, e aí abre espaço para os pontas. Vocês lembram que em vídeos anteriores a gente sempre disse, se o Santa Cruz tiver 2 pontas inteligentes, o Santa Cruz os 2 pontas irão fazer muitos gols. E é o que está acontecendo. Hoje quem ganhou o jogo foi os pontas do Santa Cruz. 2 gols do Thiaguinho e 1 gol do Giovani. Quem vem fazendo a diferença também é os pontas, torcedor. Então assim, no jogo de lá, né, contra o Central, o Thiaguinho também fez gol. O Giovani fez gol. Os pontas do Santa Cruz, eles vêm funcionando. Quem deu a vitória contra o Central foram os pontas. Quem deu a vitória hoje contra o Ferroviário foram os pontas do Santa. Ou seja, se os pontas forem inteligentes como eles estão sendo, o Santa Cruz vai fazer muito gol nessa competição. Deixa o teu comentário aí. O que é que vocês acharam dessa minha análise? O que é que vocês acharam do jogo? De onde vocês assistiram o jogo do Santa? Como foi o pré-jogo da gente? E agora na tela, os gols do Santa Cruz pelas lentes da TV Coral e a entrevista coletiva do técnico Marcelo Cabo. É festa em Pernambuco. Santa Cruz rumo à Série C. Com fé em Deus, iremos conseguir o acesso. Forte abraço, saudações tricolores. Quebrou o jejum dessa frase! Vamos! Vem, porra! Vamos, caralho!
essa vitória. Minha mãe, Maria de Fátima, mãe, te amo, um beijo, feliz aniversário, te amo, minha guerreira. Pode ir? Pronto. Professor, boa noite, Arno também. Eu queria tocar em 2 pontos. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa partida, né, da importância dessa vitória, até porque agora, eu lembro que na sexta-feira passada o senhor falava que isso é um jogo de 180 minutos sem ser uma final, né, porque teve esse jogo hoje aqui contra o Ferroviário, o quanto essa partida ela é importante para o Santa, contra uma equipe que o Santa tinha um tempo aí que não vencia, na verdade nunca tinha vencido aqui no Arruda. E a outra pergunta é sobre a questão de como manter esse grupo motivado, né? Porque a gente sabe que bem recente, nessa temporada, o Santa começou muito bem o estadual, acabou não indo bem na reta final, e no passado também recente, lá em 2020, o Santa também começou muito bem a Série C, e aí no final não conseguiu acesso. Então, de que maneira você vai manter esse grupo focado, principalmente nessa questão, após conseguir essa classificação, que ainda faltam alguns pontos? Obrigado. Só me pontua a primeira, que eu acabei prestando atenção. A primeira é sobre a questão do jogo, a importância... Sim, uma importância de um jogo muito difícil. O adversário não nos facilitou em nada. Eu acho que tudo que eu falei na minha coletiva pré-jogo, vocês presenciaram hoje, um adversário muito bem organizado, um adversário taticamente muito bem postado. Falando taticamente do adversário, você imagina a área, eles fazem um quadrado na frente da área e protege aquele corredor central. E a gente sabia que a gente não ia conseguir de forma nenhuma fazer nada por dentro. Eu trabalhei muito jogo de tabela, terceiro homem, ataque ao espaço, mas eles não iam. Mas futebol, ele é meio um cobertor curto, né? Você cobre de um lado e descobre do outro. O que a gente, dentro de Paulinho, nosso analista, Gabriel, eu e todo o staff analisou? A gente precisava, uma coisa que vocês observaram, o jogo que a gente fez muito, balançar eles de um lado e fazer a troca de corredor direto para pegar a superioridade do outro lado. Foi assim que a gente deu a tônica do jogo, foi assim que a gente criou os gols e foi assim que a gente desenhou essa vitória de hoje. Então foi uma vitória desenhada durante a semana, diante de muito estudo, de muita análise, de um adversário muito bem postado, muito bem, os conceitos muito modernos de futebol. Parabenizar o Zorro, o treinador, que assim, não é por ele ser um treinador estrangeiro que a gente olha, observa e também não aprende, né? Não é à toa que o Ferroviário foi semifinalista de campeonato, classificou na Copa do Nordeste e hoje briga para classificar, venceu o América no último jogo. Então tá aí, hoje todo mundo teve a oportunidade de presenciar uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito bem organizada, que está em crescimento e evolução. Isso valoriza muito a nossa vitória de hoje. Então assim, futebol às vezes futebol é muito simples. Você estuda uma questão e acredita e tem convicção naquilo que você vai fazer no jogo. Então assim, foi um jogo muito bem construído, uma vitória muito bem construída durante a semana de trabalho. Cara, e o mais importante, não adianta nada estudar, treinar, se os jogadores não quiserem se aplicar em fazer. E aí foi o que aconteceu hoje, uma vitória importante, que nos mantém na liderança da chave, nos aproxima do objetivo da classificação, nos coloca junto na liderança total. A gente perde pela questão do saldo de gol, mas vamos continuar trabalhando, vamos continuar crescendo, vamos continuar evoluindo e tenha certeza que a gente tem muita coisa ainda para crescer e evoluir. Boa noite, Marcelo. Hoje o futebol é muito dinâmico e na metade praticamente, né, dessa primeira fase todo mundo já conhece todo mundo, até porque já houve um enfrentamento com todas as equipes do grupo. E isso vai fazendo com que o adversário e os adversários acabem conhecendo a característica do teu time. E hoje se sobressaiu, além da qualidade, da capacidade técnica e tática do teu grupo, porque foi exatamente diante do adversário, como você bem citou, qualificado. Hoje sobressaiu e apareceu muito a vontade, a entrega do grupo. Até falei com o Thiago Galhardo na saída de campo que hoje toda dividida com o adversário era dividida como se fosse, como diz o ditado, como se fosse um prato de comida. Eu queria que você falasse também sobre essa característica de entrega, de dedicação do time, mesmo sabendo que vai enfrentar um adversário que possivelmente possa conhecer as qualidades do teu time, Marcelo. Essa é uma característica que a minha equipe vai ter, e é uma característica que a competição pede, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui, logo nos meus primeiros dias, as primeiras entrevistas, eu sempre falei isso. Pode faltar um dia bom taticamente, pode faltar um dia bom tecnicamente, mas
o profissional ou o jogador que vem trabalhar no Santa Cruz, ele tem que deixar tudo lá dentro, porque essa é a história do Santa Cruz, esse é o DNA do Santa Cruz, é o time do povo, é o time que a torcida quer ver isso, quer ver entrega, quer ver alma. Vai ter dia que as coisas não vão funcionar, né? Espero que não, mas um dia a gente pode vir a perder. Mas o que não vai perder é essa essência, a alma, a entrega, representar o nosso torcedor. Isso aqui, vocês são testemunha que eu sempre falei. Eu vou lutar sempre por isso. Por isso que a gente demonstrou hoje dentro do jogo. Porque vai ter jogo que a gente vai ter que ganhar na garra, na disposição, na entrega. Vai ter jogo que a gente não vai conseguir furar o adversário, conseguir construir. E aí, talvez, uma bola que seja cruzada, você se atira, joga e faz gol, ou salva uma bola dentro de cima da linha, ganha as divididas, ganha... Eu cito o Thiago, só para nomear todos os atletas. O Thiago deu 2 piques para trás e cobriu o volante. E ali, o outro saiu lá do outro lado, cobriu os atacantes marcando. Cara, esse é o DNA que eu construí para o Santa Cruz e eu quero potencializar, cara. É o time do povo, é o time da alma, é o time da garra, é o time da entrega. E aqui dentro a gente trabalha isso todo dia dentro deles. Todo dia. É esse tipo de entrega. É gol do Santa!